chegou a hora do nosso plantão médico. Então faz o seguinte, já começa a mandar mensagem pra gente, 12 99605 7731. Nossa vida é dividida em 4 fases: infância, adolescência, fase adulta e terceira idade. Ainda que o nosso organismo precise constantemente de um bom aporte nutricional, em cada uma das fases da nossa vida, alguns nutrientes são mais relevantes para nos mantermos saudáveis. É claro que essa necessidade varia de pessoa para pessoa, mas entender o que é essencial para cada momento pode ajudar a dar ao nosso corpo tudo o que ele precisa. Para saber mais quais são os nutrientes essenciais para cada fase, a gente conversa com um médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, boa tarde. Que bancada bonita, que hein? lindo. Você tá vendo? Isso, hein? Nossa. Doutor, foi um capricho, hein? A gente já começa a ver aqui, né, a base de tudo, mais uma vez na vida, a alimentação. Exato. Ela faz toda a diferença para a gente ter uma boa qualidade de vida desde os 6 meses que a criança começa a comer? Ótimo. Aí, Léo, já fica a dica, viu? Ó, olha só. Muito interessante isso porque quando a gente tá com as crianças que já começam, né, a experimentar as comidas, né, a pediatra já libera, com 6 meses já começa a experimentar. Então, diversificar a comida, né, para a criança nessa idade já vai melhorar e muito a vida dela na fase dela dos 10 anos, dos 12 anos, dos 15 anos, da vida adulta. Você fala, como assim, Paulo? Sim, quando a criança ela é exposta, né, aos bons alimentos, desde os 6 meses, 7 meses, 8 meses de idade, e tira-se da criança, né, o que acreditava-se que era bom, que são os industrializados, né? A criança começa a ter um aporte melhor de nutriente, a criança começa a ter um aporte melhor de nutriente para o cérebro, né? Eu já expliquei aqui uma vez, e essa pauta cabe muito bem isso, né? O neurônio ele tem uma bainha chamada bainha de mielina, que ela é tipo uma gordurinha que fica no neurônio, e a criança ela vai mielinizando esse neurônio. Então, as crianças que são expostas às comidas de verdade, que não têm os industrializados, elas conseguem ter uma bainha de mielina com maior qualidade. Então, você começou com a primeira pergunta muito importante. As crianças, elas se beneficiam? Muito. Muito. E com os alimentos, né, certos, né, na implementação certo, nessa fase que elas estão, né? 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, o pediatra vai introduzindo os alimentos, as proteínas, as frutas, os legumes, os minerais. É muito legal. Essa fase é linda. E que o seu filho peça brócoli, né? Que ele peça cenoura, né? Para levar para a escola. Porque isso não é o diferente, é o que deveria ser o correto, né, doutor? É o que a gente fala, né? É o que a gente conversa lá em casa, é o que a gente fala nas palestras, é o que a gente fala nos colégios que a gente visita. Né? A criança ela não tem autonomia de escolher a sua lancheira. O pai escolhe a lancheira da criança. Então, quando a gente vai falar, a gente não fala assim só dos alimentos. A gente fala do neurodesenvolvimento. A gente fala da cognição da criança. A gente fala da criança quando ela tem aquela maior concentração. Né? Imagina, uma criança que é exposta, né, aos alimentos hiperpalatáveis e que tem muito açúcar, muita gordura hidrogenada, ela vai ficar mais excitada. E às vezes pode incorrer de algum diagnóstico, né, de uma hiperatividade ou um transtorno de concentração, de déficit de atenção, não tão certinho, pelo excesso do açúcar que essa criança consome. Inclusive, Abi, no período noturno, tem crianças que têm dificuldade em dormir porque os alimentos, ao invés de ser alimentos que potencializam uma produção melhor dos hormônios para o sono, aí começa a desenvolver mais ansiedade na parte da noite. Mas não é uma ansiedade, na verdade, a criança está hiperexcitada pelo açúcar. Olha isso, gente. Tem toda a diferença o que a gente come. Na infância, a gente tem visto muito, né, infelizmente, crianças já obesas, né? Sim. Crianças com falta de atenção na escola, muito cansadas, fadigadas, né, doutor? Isso é uma falta de vitaminas? O que a gente tem que ficar atento na infância? A gente sempre vai falar assim, ó, se vocês puderem reparar aqui, olha só, nós temos legumes, nós temos frutas, né? A própria cenoura, né, que ocasiona muito benefício para a parte ocular, né? O ovo, onde a gente tem a colina,
que está no ovo. Então a gente tem as proteínas, a gente tem a proteína animal, então tem carnes, e a gente tem as frutas. Isso aqui faz com que, quando a criança experimenta, quando a mãe e o pai dão a possibilidade da criança ter esse tipo de degustação, a criança começa a acostumar com esse gosto e ela começa a ficar bem nutrida. Quando a gente sempre fala assim, ó, se você coloca um ovo, não vai caber no estômago da criança um alimento mais industrializado, como esses alimentos que a gente abre, né? De saquinho, os biscoitos, aqueles enfim. biscoitos, aquelas coisinhas, né? Então não vai caber isso. E a criança, quando ela começa a se alimentar de ovo, né? Quando já está numa fase ali de 3 anos, 4 anos, 5 anos, a criança ela vai ter muito mais energia. Por quê? A densidade energética, a densidade calórica, a densidade nutricional de um alimento é muito superior aos industrializados que colocam assim às vezes, né? Ah, produto enriquecido com vitaminas e minerais. Poxa, a gente sabe que esse produto enriquecido com vitaminas e minerais por uma criança nunca vai chegar perto de um ovo, nunca vai chegar perto, né, de um legume, ou de uma banana, de uma maçã, não chega. Então a criança ela tem uma gama de possibilidades já nesse comecinho de se tornar um adulto muito melhor. Que maravilha. Léo já tem uma pergunta. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha, doutor. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho da proteína animal, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais dos frutos do mar, por exemplo. Muita gente tem, às vezes, um pouco de medo, de receio de dar frutos do mar para criança. Polvo, camarão. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso é importante também. Muito legal essa pauta, né? Todas as vezes que a gente está com frutos do mar, de uma forma geral, aí vem peixe, aí vem camarão, tem que ter um pouco de cuidado mesmo. Por isso que a introdução alimentar é uma parte muito específica da pediatria, né? Camila, minha esposa pediatra, ela é muito conhecedora dessa parte de introdução alimentar, porque realmente, Léo, a gente tem que colocar os frutos do mar, ele separado do resto da comida, em doses menores. Porque se a criança tiver algum tipo de componente endógeno que possa dar alergia, as doses, né, e a quantidade tem que ser bem mensurado. Para se acontecer, o pediatra já tem a noção de como agir num momento desse. Então, não é colocar um fruto do mar a qualquer jeito, de qualquer custo e qualquer idade. Não é assim. É bem escalonado o que vai colocando. Muito legal essa pergunta, Léo. Muito bacana. E ficar atento no espinho, porque se a criança comer e de repente o espinho machucou a boca, nunca mais ela vai querer de novo. Porque queria um trauma, né? É isso aí. E é por isso que para a criança, a gente tem que colocar um prato bonito, atrativo, colorido, né? Separar os alimentos, não fazer igual antigamente, né? Na minha época de criança era papinha, tudo junto, batido no liquidificador. Hoje não mais isso. A criança tem que saber a textura, né? Tem que saber a densidade, tem que saber o que é mais duro, o que é mais crocante, o que é mais amargo, o que é mais doce. Hoje separa-se muito bem. Essa parte da pediatria é uma parte que me fascina muito. E é lindo. Doutor, então se as crianças forem por esse lado, elas vão ter as vitaminas necessárias, ok. Ok. Quais são elas? Quais são as vitaminas necessárias na infância? Então, quando a gente vai falar de vitaminas, a gente vai falar de vitamina A, a gente vai falar de cálcio, a gente vai falar de ferro, que é muito importante para a criança. A criança ela não pode ter nível de ferro baixo. Então, onde consegue o ferro? Basicamente, um ferro bom vem da parte do animal, né? Vem das carnes, né? Vem dos peixes. Então, consegue-se níveis bons de ferro para a criança. Então, vitamina A, cálcio, ferro, isso é muito essencial para a criança nesse momento. E por isso que o ovo, que tem a colina, ele é muito importante também por conta do cérebro, da neuroproteção, para não deixar fazer neuroinflamação. Porque da mesma forma que os alimentos hiperpalatáveis, eles têm maior poder de inflamar, esses aqui, eles têm o maior poder de anti-inflamar, né? De desinflamar. Isso é muito importante. Boa. E aí, doutor, fase adulta? Então a gente segue. Ah, não, adolescência. Vamos para a adolescência. Então, quando a gente está falando na adolescência, a gente tem que colocar mais na adolescência a parte agora de desenvolvimento. Então, a parte do ferro entra de novo, só que agora com um aporte um pouco melhor. Então, a gente tem que falar de aminoácido para esse adolescente. Então, começa a praticar muito esporte, começa a ter um desenvolvimento, começa a ter o estirão da puberdade. Então, essa criança, às vezes, esse adolescente vai comer, criança e adolescente, vai comer mais. Então, o comer mais tem que ser com mais qualidade. Então, é muito mais fácil, às vezes, a criança se entupir de carboidrato,
Aí começa a ter o que nós infelizmente estamos vendo hoje, né? Crianças com triglicerídeo alto, colesterol muito alto, né? Glicose alta, insulina alta. E o contrário das crianças que não estão assim também é verdadeiro. Então são crianças que têm uma massa muscular melhor, são crianças com maior desenvolvimento. Então vem ferro, aminoácido, proteína, vitamina D, cálcio. Aí entra aqui, ó, todas as vitaminas onde a gente já construiu uma memória, né, essa memória gustativa na criança para o adolescente. Então fica muito mais fácil o adolescente agora, que não teve contato com o açúcar, né? A gente fala assim, quanto mais tarde der açúcar para a criança, melhor. Melhor. Mas muito melhor, Abi. Ah, vou dar alguma coisa numa festinha, né? Pô, espera aí os 4 anos, 5 anos se conseguir. É a melhor coisa que tem. E aqui a gente consegue um melhor desenvolvimento da criança, da fase oral dessa criança. Boa. Desse adolescente, perdão. E que vai decidir muita coisa daqui pra frente, né? Doutor, tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá. Perguntinha sempre bomba, vocês são demais. Vamos ver aqui, ó. Diego de Porto Velho, boa tarde. Qual a importância e os efeitos da luz do sol em nosso organismo? Muito obrigado, Diego. Doutor, aproveitando aí, a partir de que idade pode tomar luz solar, pode tomar sol? Diego, muito legal sua pergunta, viu? Porque tem a ver com todas as fases. E, Léo, o sol, ele é recomendado desde quando a criança nasce, né? Não tem... Até tem aquelas crianças que nascem, às vezes, com icterícia, que fica meio amareladinho, né? A gente coloca para tomar o banhozinho de sol, peladinho lá, 10 horas da manhã, 10 e pouquinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Então, assim, ó, banho de sol para sempre. Diego, muito legal sua pergunta. E por quê? A vitamina D, essa que vem do sol, ela é a vitamina que protege a gente. Níveis ótimos de vitamina D estão relacionados à melhor imunidade. A diminuição, né, de resposta alérgica em crianças e adolescentes, menos rinite, menos sinusite. Então, se você se expõe ao sol, e como é que se expõe ao sol? Se possível, com menos roupa possível, né? Sem protetor. Sem protetor solar, né? Então, a gente cria uma criança e um adolescente com uma resposta metabólica, uma resposta imune muito melhor. Então, assim, expor ao sol, ótimo. Muito boa pergunta, Diego. Boa. E, doutor, eu acho que nessa fase da adolescência, a maior preocupação dos pais em relação aos filhos é o crescimento. A alimentação influencia muito, né? Influencia. Influencia porque nessa idade a criança está com metabolismo muito alto, a taxa metabólica basal é muito alta, a gente vê isso na bioimpedância, a gente consegue calcular isso, né? Então o metabolismo está a todo vapor. Eu posso fazer com que esse adolescente e esse quase, o cara chegando lá na fase adulta, ele tenha uma maturação muscular, uma maturação esquelética, neuronal boa através dos alimentos ou não tão boa. Como assim não tão boa? Pode ficar só com um corpo maior, um corpo mais roliço, até tendendo um pouco mais à obesidade, e quando a gente vai ver qual a diferença dos dois, é muito grande. Então, lá numa vida adulta, pode ter maior tendência à osteoporose. Se ficar exposto à glicose muito extensa durante uma vida toda, a gente já sabe que o Alzheimer, lá na fase adulta, né? Hoje o Alzheimer está antecipando, a gente já está vendo pessoas com 50, 55 anos já com um comprometimento de Alzheimer que a gente chama de diabetes tipo 3, que é aquela exposição excessiva da glicose, aquela exposição excessiva da insulina, a insulina sempre alta. Então aqui, ó, é o momento certo para a gente poder ter esse tipo de alimento e construir um físico, um corpo, uma mente muito mais forte. Boa. Doutor, fase adulta e terceira idade, para a gente tomar vergonha na nossa cara. Ó, nessa fase aqui, eu vou falar o seguinte para vocês. Não atrapalhe a saúde de vocês. Não atrapalhe. Então, como não atrapalhar? Não atrapalhar é assim, ó. A gente tem que comer legumes, frutas e verduras nessa fase. Só que aqui começa um pouquinho diferente. Aqui, nessa fase adulta, a gente já tem que tomar os cuidados que, às vezes, uma suplementação mais pontual é importante. E nessa fase aqui, as pessoas perguntam para mim assim, doutor, se fosse... Tá, dentro dos alimentos, a gente está falando aqui dos grãos, né? A gente está falando de legumes diversos, a gente está falando de batata, a gente está falando das oleaginosas, né? Para quem está na fase adulta, que quer melhor o seu aporte até de reprodução, né? A parte de gengibre é muito boa. Então a gente sazonar, né? Mas se for um suplemento que eles sempre me perguntam, poxa, mas e o suplemento? Ômega 3. Ômega 3. Ponto. Ômega 3. Ômega 3 ele é anti-inflamatório, ele melhora a resposta cognitiva da pessoa adulta e do idoso.
Os pacientes que têm a tendência, né, tem um marcador que a gente pode pedir isso é muito simples de fazer, chamado apolipoproteína E. A gente consegue ver se esse paciente tem tendência a desenvolver Alzheimer. Tendência, tá? É um marcador, dá pra gente fazer no exame de sangue. Então esses pacientes a gente pode colocar para eles ômega 3, com uma maior concentração de DHA, que é melhor para a parte cerebral do que o EPA. Pode ser os dois, mas pode ser o DHA. Então, a gente coloca isso nessa fase. Então, aqui, proteínas, legumes, verduras, sazonar a comida e não atrapalhar, né? Não atrapalhar com o quê? Bebida alcoólica, principalmente bebida alcoólica e inatividade física. O sedentarismo aqui é um dos maiores processos de degeneração da pessoa. É mesmo, e o corpo gosta de não fazer nada, então você tem que lutar contra, né, doutor? É as nossas virtudes. Mais perguntinha. Mais perguntinha pro doutor, vamos ver aqui, ó. Cláudia Bueno, grande Claudinha, um beijo pra você. Boa tarde, doutor e equipe do Santa Receita. Fiz uma cirurgia há 2 anos de meningioma e atualmente estou tomando complexo B concentrado. Tenho 47 anos. O que ajuda neste quadro? Obrigado, Claudinha, pela pergunta, viu? Oi, Cláudia, muito legal. Bom, na verdade, assim, o complexo B, a gente tem que dosar a quantidade dos ativos que tem o complexo B, né? E tomar o complexo B, às vezes as pessoas tomam e quando vai dosar a vitamina B12, por exemplo, ela tá baixa, porque precisa de um estômago mais ácido para poder converter essa B12 em metilcobalamina. Então, nem sempre tomar o complexo B vai fazer você ter no seu organismo um aumento dessas vitaminas. Então, o que eu preconizo sempre, né? Tudo bem, você está suplementando, que legal, mas qual é a melhor forma da gente poder entender melhor essa suplementação? Coma primeiro, muito bem, e exclua da sua vida os processos inflamatórios, que vem de refrigerante, que vem de sono, no seu caso, né, do seu caso específico, o sono para você é mandatório porque produz e modula alguns hormônios que vão te proteger. Né? Evitar os alimentos inflamatórios, que são esses alimentos hiperprocessados, né? E se caso for suplementar, dê preferência a B12, mas na sua forma metilada. Vai estar escrito assim, ó, metilcobalamina. Boa. Mais perguntinhas. Manda. Mais perguntinha pro doutor, bora ver aqui, vamos organizar aqui as perguntinhas. Bombando, vocês são demais. Obrigado, viu? Agora no Instagram, olha que beleza. A Cris, vamos ver. Como encontrar o ômega 3 de qualidade em cápsulas? Obrigado, Cris, pela pergunta. E aí, doutor, a gente pode escolher, como que a gente consegue identificar isso? Ó, a gente tem muitos ômegas no mercado, muitas coisas, né, dentro aí, porque a gente possa comprar. Mas tem um selo, IFOS, que esse selo é uma garantia que a gente tem que aquele ômega 3 não vai ter metal pesado. Tá? Tá. Bom, já ter o selo, ele é um azulzinho que geralmente fica embaixo, tá? Já é uma coisa muito boa. Uma outra característica, você vai pegar esse ômega 3. Não, primeiro deixa eu falar em relação ao pote. O pote escuro é o melhor. Já ouvi isso pote também. Escuro. Como assim, ó? Tá? Por quê? Porque o ômega ele pode oxidar com a luz. Então, pote escuro, tá? Ter o selinho aqui embaixo e você pode pegar esse ômega, coloca no congelador. Esse ômega ele não pode congelar. No outro dia você pega e você fura esse ômega com um alfinete. Ele não pode estar congelado. Se ele congelar, a concentração de ômega, de óleo bom, não é. Então tem que pular fora. Tá? Maravilha. E viver as marcas mais consagradas que já estão aí no mercado. Boa. Mais perguntinhas agora do WhatsApp. Mais perguntinha. Boa. Sueli Marli, boa tarde, Sueli. É indicado usar especiarias nos alimentos para adolescentes, como cúrcuma ou páprica defumada? Sueli, que excelente pergunta, muito obrigado, viu? Beijo, tia. Que bonitinha, tá assistindo o programa. E aí, doutor, minha tia? Que legal, beijo pra tia Dada. Sueli, que maravilha. Sim, a cúrcuma, que eu acabei de falar ali agora, que é o açafrão da terra, né? O açafrão, eu uso o açafrão em quase tudo que eu faço na minha casa. Ele é anti-inflamatório, ele melhora a parte de neuroinflamação, ele melhora a parte gástrica. Então, assim, usar o açafrão, ele é maravilhoso.
em tudo, né? Tudo. A gente compra e hoje a gente tem a possibilidade de comprar, ter acesso, né, a bons produtos, né? Açafrão não é um produto caro, dá pra gente fazer em tudo, né, Léo? E é um baita de um... e dá um sabor tão gostoso nos alimentos. E uma cor também. E uma cor, né? Agora, os produtos defumados, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tá. Como foi feito, onde foi preparado, onde foi armazenado, o tempo de preparo, né, o tempo de armazenamento. Será que ele está dentro desses potes que estão há muito tempo ali? Né? Então, quando for comprar esses produtos, procurar comprar uns produtos mais perto do quando foi envasado, produzido. Boa, tá? boa. Então, melhor assim. E menos quantidade, porque né? Menos quantidade. Você vai guardar muito tempo, vai dar na mesma. Porque são né? coisas que usa pouquinho, né? Mas que dão um baita de um sabor. Ai, maravilha. Mais perguntinhas. Doutor cozinha muito bem. Fiquei até sabendo fazer um churrasco bom. Não sei. Fiquei sabendo. Mariel, Caxias do Sul. Boa tarde. Mulheres que amamentam, precisa de suplementação? Abraços a todos. Obrigado, Mariel, pela pergunta. Mariel. E aí, doutor? Mariel, muito legal. É uma das pautas que eu amo e a gente conversa muito isso no consultório. A gente tem bastante gestante lá também, bastante puérpera. Sim, precisa de suplementação. Né? Por que, doutor? E por quê? Porque, na verdade, assim, nessa fase, né, é uma fase de muito desgaste para a mãe. Né? E a mãe, às vezes, né, o Léo aí, pai de gêmeos, né? Então a demanda metabólica é muito grande. Então, se ela consegue realmente ter uma alimentação muito equilibrada, tudo bem. Mas como nessa fase, até os 6 meses, a criança acorda muito de noite, a mãe tem que dar a mamar muito tempo, ela prefere, às vezes, no tempinho que ela tem, descansar e dormir, do que realmente suplementar. Então, sim, o bom seria suplementar ômega, suplementar vitamina C, suplementar complexo B. E se eu posso deixar uma coisa aqui, um suplemento para as mães e para as puérperas e pais gestantes, é ferro. Não descuidem do ferro. Né? A ferritina tem que estar pelo menos lá próximo de 80. Né? Eu tenho visto as gestantes chegarem no consultório com ferritina de 7, de 8, de 10, de 15. Isso aí, e as mulheres também. Isso aí deixa a mulher com um estado muito, muito, muito fragilizado. Ela fica cansada, né? Uma ferritina muito baixa. E assim, e na gestação principalmente, gestação tem que estar com a ferritina em níveis ótimos. E na amamentação também. Boa. Há tanto que muitas grávidas estão suplementando, né? Tomando tipo o soro da ferritina para poder ter o bebê, porque está muito fraco. Porque chega assim, e aí parte disso é esse tipo de alimento que num período antes de ter o neném, né, antes de concebê-lo, né, as mulheres elas não se atentaram a comer os berries, a comer os legumes, verduras. Então faz um intestino mais inflamado e o ferro, né, ele é difícil de ser absorvido. Por isso que fica sempre com a ferritina mais baixa. Boa. E intestino, mais uma, doutor? Mais uma. Obrigado. Da Jane. Quem teve dengue tem que tomar... pode tomar qual vitamina quem teve dengue, doutor? A Jane perguntando. Obrigado, viu, Jane? Nossa, muito legal também, né? A gente passou por um período bem complicado de dengue, agora, graças a Deus, a gente já está fora desse período. Mas o vírus do dengue, ele causa uma fadiga muito grande, né? Tem uma organela no nosso organismo chamada mitocôndria. Essa mitocôndria, ela faz energia. Então ela faz a nossa energia. E no dengue, ela diminui muito a produção energética porque consome muito. Então, assim, agora nós vamos sair da parte alimentar, que claro, né, no dengue as pessoas elas tendem a comer um pouco menos, né? Então, alguns suplementos muito bons. NAC, que é o N-acetilcisteína, né? Quando ele entra no corpo, ele é convertido em glutationa, que é um excelente anti-inflamatório. Ele melhora muito a ação, né, de antioxidante, tá, no corpo. A segunda, que é muito importante, coenzima Q10. A coenzima Q10, aí, em torno de 100 a 200 miligramas dia, vai proporcionar para esse paciente também um aporte muito bom. Vitamina D, vitamina A, K2, MK7 e vitamina E. Então, assim, é o sexteto, né? Que não precisa de médico, sabe? Tá na convalescência do dengue, pode ir na farmácia, pode ir na casa de produto natural. Fala, olha, tem vitamina A, D, E e K? Tem. Poxa, que bom. Vai olhar lá o rótulo, né? Vai pegar um suplemento desse, vai olhar o rótulo, tá lá, direitinho. É muito melhor consumir como tá do que não tê-lo. Coenzima Q10 a mesma coisa.
e a gente vai produzindo no corpo isso. O N-acetilcisteína, né, que é o NAC, ele fica em torno de 600 miligramas por dia. Né? Então, é muito tranquilo de consumir e muito bom para quem está passando nesse dengue e no pós-dengue, porque o corpo fica bem fadigado. Boa, doutor, você é maravilhoso. Chegaram muitas perguntas, então vai ter que falar de novo? Que ótimo. Então, pronto, doutor, a gente faz a parte 2 para falar. Que bom, que adorei, maravilhoso. Adorei. E você de casa, aproveita para seguir o doutor Paulo Roberto. Doutor, qual o seu Instagram? Faça pra gente. Doutor.Paulo Roberto Lima. Boa. Boa. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Mais uma vez, lindo, viu? Top. Não é? Produção Obrigado. Arrasou, Brasil. Beijo, Beijão. doutor. Valeu, Léo.